Na paz. Prazer. Paz, prazer. Prazer. Estive na formatura do CPP ano passado. Ah, legal, legal. Ele enviou o filho dele lá para o CPP, o Raniel tá. Tem Raniel. O senhor pregou sobre as 7 luzes. Ah, legal, legal. E Outra, o resultado do filho foi bom? Uma bênção. Graças a Deus. Que bom, que joia. pro ano que vem, vamos ver se a gente caminha pelo menos 5 aqui da cidade para lá. Sim, Em nome de Jesus. estamos querendo realmente ficar focado mais nas igrejas associadas. Para voltar, né? O aluno não ficar no outro ano, voltar para a sua igreja e ajudar os pastores, né? Ótimo. Vou te apresentar também a Ariana. A Ariana e o pastor Marcos são responsáveis aqui pela escola. Legal, legal. Quem é a Ariana? Cadê ela? Joia. Oi? Ô, Haroldo, fica à vontade. Pode se apresentar também. Já comentei de você um pouco aqui com o pessoal, mas pode se apresentar. Que eu diminua, que ele cresça. Já me apresentei, já tá bom. Então, nosso horário vai até que hora? Até 9 horas, né? É isso? Haroldo, fica à vontade. Tá. O som tá ouvindo direitinho, todo mundo aí? Tá certinho? Tudo beleza? Que de vez em quando aí, quando você fala, tá dando uma falhadinha, mas quando eu falo, vocês estão ouvindo direitinho. Tá? Ótimo. Sem problema. Aqui tá passando pelo som da igreja, então aqui tá excelente. Ótimo, que bom. Pessoal, vou pedir para vocês que estão com a câmera fechada para abrir a câmera. Seria bacana para ser mais participativo aqui. Eu gosto de olhar nas pessoas, gosto de ver as pessoas. Aí, tá vendo? A Tamires apareceu. Antes de começar, só fazer uma ressalva, Felipe, para deixar os microfones mutados e caso queiram fazer alguma pergunta depois, só a gentileza levantar a mãozinha. Isso é bom. Muito bom. Tem um participante que está com mais 14 pessoas. O que é isso? Ela na igreja, pastor. Ah, tá. É na igreja aqui, onde eu estou vendo aí mesmo também? Isso, é na igreja local, eles estão reunindo um grupo e outros que quiseram ficar em casa estão tendo acesso pelo link. Ah, tá. Entendeu? Esse de Ariana é outro. Ah, não, mas 15 pessoas é porque tem mais 15 pessoas que estão vinculadas à aula. Ah, tá. É porque o Ok? Meet eu não uso o Meet, eu uso o Zoom sempre, então eu não estou muito acostumado. Não, tranquilo. Qualquer coisa é só perguntar. Então tá bom. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre a importância dos dias que nós vivemos, qual é a prioridade máxima que nós devemos ter. E nós vamos trabalhar com o texto de Acho que alguém me fechou. Ô, Andréia, você que está no comando aí, Tá fechando de novo. libera o Haroldo e você podia colocar ele em tela cheia. Agora é o dela que está fechado. Pastor Haroldo está liberado, vou fazer aqui, pastor. Só um momento, por gentileza. Desculpa aí. Isso. Aí apareceu a Daniela Oliveira aí. Paz do Senhor. Jeremias está aí faz tempo. Só o sobrenome que não dá para
não dá para entender, não. Mas o Jeremias é bíblico. O Douglas Alves está escondido atrás da tela aí. Não sei o que está acontecendo com ele. Elaine Alves apareceu agora também. Douglas Alves, tá vendo? Tá vendo? Simpático pra caramba, né? Tá, eu não sei colocar em tela cheia somente a do pastor. Acho que cabe cada um escolher a seu próprio layout, ô Felipe. Beleza? Deixa eu ver. Então vamos lá, então. Então vamos começar novamente. Nosso tema hoje vai ser uma orientação prática sobre o que é mais importante nós, como cristãos, como igreja, estar fazendo agora. Porque é terrível se no futuro a gente olhar para trás e ficar chorando porque não fez o que devia estar fazendo agora. Entendeu? Então, a gente precisa ser orientado para a prioridade de cada cristão no momento onde nós estamos vivendo. E para isso nós vamos usar Efésios 5 e versículo 15, tá? Efésios 5 e versículo 15. Tenho bastante urgência sobre isso. Só de passagem, eu quero mostrar a camiseta que estou usando, caminhando pela Bíblia. Alguém fez a camiseta para mim e nós temos um canal no Telegram com 18 mil pessoas que estão lendo a Bíblia toda em um ano. Então, a gente incentiva todo cristão a ler a Bíblia. E vamos lá em Efésios 5 e versículo 15. Tem várias traduções da Bíblia, mas a gente... você pode ver, as traduções normalmente estão usando palavras sinônimas, né? Palavras parecidas. E ele diz aqui, portanto, vede diligentemente como andais. Então, vamos pensar aí um pouquinho. O católico tem um problema, o problema do católico é imagens, né? Ele fala que não adora imagens, mas venera, mas, no fundo, é um problema para o católico, né? O evangélico tem um problema também, que não é com imagens. O evangélico tem problema de ouvir, 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 ler, ler, ler e não fazer nada. Ele acha que pelo conhecimento se salva, mas não é pelo conhecimento. O pai da fé foi Abraão, e Abraão não falou nada e não leu nada. Abraão ouvia Deus e fazia o que Deus queria que ele fizesse. Então, Jesus disse, quem ouve minhas palavras e não pratica é como a pessoa que está construindo a sua casa na areia. Quando vier a tempestade, não subsiste. Então, na sua vida, quando você chegar diante de Deus no fim, Deus não vai perguntar o que você sabe, o que você conhece, quantos livros você leu, quantos seminários você assistiu. Não, ele vai perguntar o que você fez. Para Deus não vale conhecimento, vale ação. Então a Bíblia está falando como você anda, não como você pensa, não como você estuda. Está falando como você anda, qual é a sua prática. Você já viu aqueles eletrocardiogramas, que é um desenho, é um gráfico que mostra o coração, né? Sobe e desce, aqueles gráficos. Pois quando quando nós terminarmos nossa vida, ele vai ter um gráfico para saber tudo que a gente fez na vida. Então, Deus não está interessado em seu conhecimento. Ele está interessado em suas ações. O que você fez. E nós temos um mundo moderno onde o diabo está trabalhando diligentemente também. Se o diabo trabalha diligentemente, a gente precisa ser diligente também. Então, o que o diabo está fazendo diligentemente? Levando as pessoas a serem distraídas, a não ter foco. Temos tantas informações.
desnecessárias. Pessoa que fica no Instagram, no Facebook ou nas outras redes sociais, ele fica sabendo de tanta coisa desnecessária. Ele perde o foco. E aí começa a dar essas doenças modernas de pânico, de depressão, de uma série de coisas que estão proliferando como se fosse pandemia. Então nós precisamos estar alerta como igreja sobre esse grande problema, que é distração. E Paulo está nos exortando aqui: vede diligentemente como andais. Então eu quero deixar uma súplica para vocês, como cristãos, que vocês não dependem de reuniões de igreja, que vocês não dependem de conhecimento mental, que vocês entendam diante de Deus que o que você precisa preocupar é como você anda, ou qual é a sua prática. A palavra de Deus diz muito claramente, ele diz: eu honro quem me honra. Como que a gente mostra honra a Deus em nossas vidas? Como que a gente mostra honra a Deus em nossas vidas? Com o nosso tempo e com o nosso dinheiro. São as duas coisas mais fortes que a gente mostra quem é Senhor em nossa vida. O shopping, a última moda, ele é Senhor da sua vida? Seu dinheiro vai mais para isso? Sabe? Ou realmente o seu dinheiro vai para ajudar os necessitados, para sustentar a obra de Deus, para abençoar missionários, e você dá com prazer, você dá com alegria, porque o dinheiro representa seu suor, seu esforço, e você quer honrar a Deus, então você honra ele não de conversa, você honra ele com fatos, com reais, com coisas claras. E o tempo, sabe? Tem muita gente que honra a Deus, chora lá na reunião, mas não tira tempo com Deus todo dia de manhã para ler a Bíblia, para orar, para estar fazendo culto doméstico da família. Então, se você não honra Deus com o seu tempo, é tudo balela, é tudo conversa fiada. E Jesus disse: quando você ora, você deve orar assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Por que eu não tenho que orar para o nome de Deus ser santificado? Ele já é lá no céu, ele só tem seres viventes falando santo, 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 24 horas por dia. Ele tem milhões de anjos, bilhões, trilhões de anjos falando a mesma coisa. Para que eu preciso orar para Deus, o nome de Deus ser santificado? O problema não está no céu, o problema está na terra. E na terra, o nome de Deus está sendo blasfemado, o nome de Deus está sendo envergonhado. E muitas vezes não é só pelo mundo, é por nós cristãos, que honramos ele com a boca, mas não honramos ele na prática. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos falando: Deus, queremos que o teu nome aqui na terra tenha a mesma honra que ela tenha lá no céu. Estão me entendendo? Estão compreendendo o que eu estou falando? Estão conseguindo ver? É bastante prático, sabe? Então, quando ele fala: vede diligentemente como andais. Diligentemente é uma palavra usada muito em Provérbios, que o diligente enriquece, o diligente avança, o diligente é o contrário de distraído. Distraído é uma pessoa que qualquer coisinha ela está distraída, ela não tem foco, ela esquece as coisas principais da vida. E deixa eu dizer de passagem, tem muita gente culpando o TDAH por suas ações. Gente, foge disso. Se você tem TDAH, é normal. Disciplina, domínio próprio. Não jogue a culpa do TDAH. Quando você chegar diante de Deus e falar assim: foi meu TDAH, ele fala assim: conversa fiada. É você, meu caro. Entendeu? Então, você tem, todos nós temos dificuldades, temos vulnerabilidades. A gente precisa dominar eles. E o Espírito Santo diz: fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Então, a primeira exortação é essa: vede diligentemente como andais. Mas aí ele começa a explicar melhor. Ele diz: não como nécios. Olha, nécios
não é uma palavra que a gente usa hoje em dia, muito. Então, eu não sei qual que tem na sua Bíblia, mas você pode pôr idiotas, tá? Então, você põe idiotas. Não sejais idiotas. Não como Nécio. Nécio, tolo, idiota, sem noção, bobo. Pode pôr o que você quiser, mas é uma pessoa que poderia ter se preparado e não se preparou. É uma pessoa que ouviu alertas e não atendeu. É uma pessoa distraída, uma pessoa que ela agiu de forma que não foi sábio. Então ele diz: não anda como idiota, mas como sábio. E agora eu vou dizer para vocês uma grande diferença entre conhecimento, doutor, PhD, pós-graduado, pós-doutor e sábio. Uma pessoa sábia, por exemplo, a minha sogra é sábia, está com 89 anos, nunca passou do 4º ano primário, mas ela é respeitada pela família inteira por ser uma mulher sábia. Então, sabedoria não tem a ver com conhecimento. Tem muita gente super conhecedor e super idiota. Não é verdade? Por exemplo, nós temos um grande biólogo, super inteligente, muito capaz, pós-doutorado, sei lá, escreveu um livro escrito Deus, um Delírio, Richard Dawkins. Ele é idiota, mas ele é conhecedor. Mas ele não sabe nem as regras básicas da filosofia, das outras coisas. Entendeu? Então, vamos resumir para vocês. Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Sabedoria é você fazer a coisa certa na hora certa. Se é hora de calar, você fica calado. Se é hora de falar, você fala. Você não fala a coisa na hora errada. Você fala as coisas certas, você faz as coisas certas na hora certa. E, gente, isso aí a pessoa pode ter muito conhecimento e não ter essa sabedoria. E eu não sei se vocês sabem, mas quando Salomão, que era o homem mais sábio na face da terra, porque Deus deu para ele o que ele pediu, quando ele pediu sabedoria, ele não pediu sabedoria, essa palavra. Ele pediu ouvido que ouve. Ele pediu para Deus que ele tivesse um ouvido para ouvir. E quando você ouve, você tem um ouvido para ouvir, você é uma pessoa sábia. Porque ninguém sabe o que fazer na hora certa, a não ser que o Espírito Santo nos oriente. Provérbios diz que Deus criou sabedoria como a primeira de suas obras, que ele fez o universo com a sabedoria. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria não é meu conhecimento. A sabedoria é Deus falando num ponto no meu ouvido. E aí eu sei o que fazer na hora certa. E aí eu faço a coisa certa na hora certa. Eu não sou um idiota, eu sou um sábio. E muitas vezes eu posso estar fazendo uma coisa que vai contra o senso comum. Por exemplo, eu posso dar todo o dinheiro que eu tenho e ficar sem nada. E isso é loucura, não deve fazer isso. O conhecimento natural fala, não deve fazer isso. Você tem que se precaver. Mas se foi Deus que mandou, Deus vai me dar o dobro depois, certo? Então, isso é sabedoria. Mas eu não saberia fazer isso por minha conta. Isso tem que ser por ouvir a voz de Deus, né? Eu não posso copiar os outros. Eu não posso fazer o que eu já fiz no passado. Eu tenho que ouvir de Deus, cada momento, aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu devo falar e aquilo que eu não devo fazer e aquilo que eu não devo falar, certo? Até aí estamos compreendendo as coisas? Então, se eu vou ver diligentemente como eu estou andando, e não como idiota, mas como sábio, você já entendeu mais ou menos o que é o negócio de ser sábio, né? Ser sábio é ouvir a voz de Deus. Não é o tanto de conhecimento teológico que você tem, não é o tanto de
de bom senso que você tem, humano, é você ouvir a voz de Deus. Deus dirigindo você. Um livro muito que eu indico para vocês, está esgotado, mas está voltando da gráfica lá agora, chama Espaço para Deus. E nesse livro pequenininho, curtinho, eu acho que é prioridade para todo cristão ler esse livro, estudar esse livro, praticar esse livro. É um livro muito curtinho, pequenininho, muito curtinho. Mas ele diz o seguinte: a palavra absurdo vem da palavra surdo. Então, pense de você, uma pessoa atravessando a rua e o sinal abriu para os carros e ele não percebe. E alguém grita para ele: fulano, sai da frente, os carros vão te atropelar. E ele continua andando normal. E quando você vê ele fazendo isso, você fala assim, mas que absurdo! O cara está sendo avisado, estão falando com ele, e ele não obedece, ele continua no caminho da morte, caminho da destruição. Por que é absurdo? Porque ele é surdo. Se ele fosse uma pessoa que estava escutando, ele correria, ele teria assim, um senso de alerta. Mas ele é absurdo porque é surdo. E aí, nesse livro também fala sobre a obediência. Obediência bíblica vem da palavra obaldire, que é ouvir. E quando a gente fala assim, eu falo com fulano, mas ele não me ouve, não é que ele não escuta, é que ele não atende e obedece. Eu falo, mas não atende. Então, obedecer vem também dessa palavra de ouvir, de atender. E sempre Provérbios fala muito sobre a necessidade de ouvir. Ouvir repreensão, ouvir correção, acolher correção, acolher qualquer coisa que alguém está falando. Mas vamos prosseguir aqui em Efésios 5. Versículo 16 diz: para ser sábio, você deve usar bem cada oportunidade. Ou seja, você precisa saber o que Deus quer que você faça com a pessoa que está na sua frente. Sabe? Nós todos, eu sou consciente disso, que eu já perdi muitas oportunidades. Eu estava distraído, eu não estava ouvindo a voz de Deus. Eu poderia ter abençoado a pessoa, mas como eu não estava ouvindo, eu agi de forma absurda. Ou, no caso, não sábio, no caso, idiota. Mas Deus é misericordioso e ele sempre dá novas chances para nós. Então a gente não precisa chorar o leite derramado, mas a gente precisa ficar esperto. Nós precisamos ficar diligentes e nós precisamos usar bem cada oportunidade. Isso é um conselho maravilhoso, porquanto os dias são maus. Gente, se naquela época os dias eram maus, hoje está muito pior. Então, esse alerta de Paulo é muito sério para nós. E depois ele diz: por isso não sejais insensatos. É outra palavra para idiota, tá? Nécio, insensato, bobo, tolo, idiota. Não sejais insensatos, porquanto mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, em vez de falar aqui ser sábio, ele fala para entender qual é a vontade de Deus. Nos dois casos, ele fala para não ser insensato, não ser nécio, não ser tolo. Mas em um caso, ele fala ser sábio, e ser sábio é usar bem cada oportunidade, porque os dias são maus, mas também é entender a vontade de Deus. Eu acho que vocês estão começando a entender comigo que a prioridade máxima da igreja hoje, da sua vida hoje, é você ouvir a voz de Deus. Sabe? Então, assim, vamos dizer o seguinte:
Quando a gente vai discipular uma pessoa, um novo convertido, uma pessoa que ela não tem referencial, ela acabou de converter, aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus e tal, qual a maior necessidade dessa pessoa? Saber como andar, saber como se portar. Mas ela não tem que seguir uma lista de regras, porque as regras mudam de uma igreja para outra, não é verdade? As regras mudam de uma época para outra. Então, seguir regras, mudar o comportamento, fazer tudo que os outros estão fazendo, não é o que vai agradar a Deus. Não é o que vai agradar a Deus. O que vai agradar a Deus é ela fazer a vontade de Deus. Se ela fizer a vontade de Deus, quando ela chegar lá no fim e se apresentar diante de Deus, Deus vai recebê-la com alegria e vai falar assim: vem, amado meu Pai, e receba por herança o reino que está preparado, o galardão. Agora, eu sempre conto a mesma história, que é uma historinha. Estava todo mundo lá na recepção, lá no céu. Estava todo mundo lá, roendo as unhas, de preocupação, porque estava preocupado que ia encontrar com Deus, olho no olho, e isso ia definir seu destino eterno. E as pessoas estavam muito nervosas. E aí chegou uma senhora, muito alegre, e ela falou assim: eu não sei porque vocês estão todo mundo nervoso, preocupado. Eu estou tranquila, porque todo dia da minha vida eu fiz, lá nos Estados Unidos, torta de maçã, mas aqui é aquele negócio de banana, como é que chama aquele lá? Aquele doce que todo mundo gosta, assim, ó. Esqueci o nome dele agora. Ela falou: todo dia eu fiz isso. Nossa, me fugiu o nome agora, mas é um negócio que o pessoal do Rio Grande do Sul gosta muito. Mas fala assim, vamos dizer assim, eu fiz doce de leite, sei lá, fiz pão de queijo, né? É tudo mineiro aqui, né? Tá tudo mineiro, então é pão de queijo. Eu fiz eu fiz pão de queijo com goiabada para o senhor, goiabada cascão, entendeu? Todo dia. Aí, quando ela chegou para Deus, ela falou assim: ô, como vai? Deu aquele abraço, aquela coisa, e falou assim: nossa, eu tô tudo tranquilo que o senhor tá me amando pra caramba, porque todo dia eu fiz pão de queijo e goiabada. E aí Deus olhou muito sério para ela e falou assim: eu não gosto de pão de queijo e goiabada. Você já pensou? Que decepção. Todo dia da vida dela, ela fez uma coisa com a maior boa vontade, mas ela esqueceu de um detalhe. É só perguntar para ele o que ele gosta, primeiro, antes de você fazer um monte de coisa. Então tem muita gente fazendo coisas para Deus que Deus não pediu que elas fizessem. Então isso é ser insensato. Você não sabe qual é a vontade de Deus, então você está fazendo um monte de coisa porque os outros estão fazendo, entendeu? Você está copiando os outros. Mas você não é os outros. Você é único. E você tem uma missão na vida. E você foi criado para fazer uma coisa que Deus quer que você faça. E quem pode te falar essa coisa? Somente Ele. Nem seu pastor, nem seu mentor, nem discipulador, nem ninguém. Só Deus. Mas a gente, como mentor, discipulador, pastor, a gente pode orientar a pessoa sobre o que não é a voz de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a família, a cultura, sua própria carne, ela pensa que é a vontade de Deus e não é. Então eu digo para as pessoas: eu não sei qual é a vontade de Deus, porque isso o Espírito Santo tem que mostrar para você. Mas eu sei o que não é. Então eu posso te dizer que isso não é a vontade de Deus. Está na Bíblia, está claro, você talvez não conheça. Então eu te ajudo a filtrar o que não é vontade de Deus. E quando você chegar com uma coisa que Deus te falou, eu vou poder falar: oh, isso parece ser verdadeiro. Isso parece ser a voz de Deus. Você é uma pessoa única e você foi chamado por Deus para fazer coisas únicas. E o único jeito de saber isso é entrar em contato com Deus pelo Espírito Santo. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa não ser distraído. Você
Cada dia da sua vida você precisa perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Quais são as pessoas que precisam de mim? O que elas precisam que eu faça? Entendeu? Então, isso é ser sábio. Isso é entender a vontade de Deus. E agora nós vamos para Romanos 12, porque é o mesmo assunto, mas tem uma luz bem clara para nós sobre essa vontade de Deus. Porque ele diz, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Então, nós vamos aí, por exemplo, Romanos 12, versículo 1. E na minha Bíblia é bem estranho, porque fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Eu nunca entendi esse negócio de ter compaixão de Deus. Eu não vou ter compaixão de Deus, ele não precisa de minha compaixão, mas não é isso que está falando. Ele está dizendo, e algumas traduções são mais certas, talvez a sua seja assim: pelas misericórdias de Deus. Se a sua Bíblia falar pelas misericórdias de Deus, parabéns. Nesse caso, a sua versão está melhor que a minha. Mas, de modo geral, a minha é melhor que a sua. Não, estou brincando. Mas, todas as versões têm vantagens e desvantagens. Então, se você tem dúvida, você precisa conferir e ver exatamente qual a palavra no original. Mas, assim, por que ele fala rogo-vos, pois? Ele está falando rogo-vos, pois, porque está ligado com o que ele acabou de falar no fim do capítulo 11. E no fim do capítulo 11, sabe o que ele falou? Ele falou que os judeus foram reprovados e Deus nos inseriu no lugar deles como gentios, que não merece nada, que é um povinho sem vergonha, é um povinho sem noção, mas ele nos deu graça pela misericórdia dele. A gente entrou para fazer raiva neles, certo? Deus introduziu a gente, né? Israel traiu Deus com ídolos, tá? E Deus falou assim: vocês me trocaram, o Deus criador do universo, por causa de um pedaço de pau, uma escultura, que não tem que olho não vê, tem ouvido não ouve. Vocês me trocaram por isso aí? Vocês vão ver o povinho que eu vou fazer entrar para passar raiva em vocês, entendeu? Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Então a gente não entrou porque é bom. A gente entrou para Deus passar raiva do judeu, certo? Então você dá graças a Deus que os judeus foram cabeça dura, foram teimosos, foram infiéis, porque pela infidelidade deles a gente entrou, certo? Então se a gente entrou por eles serem maus, glória a Deus, né? Mas foi por misericórdia, não vai ter orgulho não, é misericórdia. Aí depois ele diz, mas Deus vai reenxertar o judeu novamente pela misericórdia que ele usou para vocês. Ninguém vai ser salvo pelas obras. Ninguém vai ser salvo porque é bom. Ninguém vai ser salvo porque merece. Todos nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. E aí ele fica tão maravilhado com isso que ele fala: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele faz aquele cântico maravilhoso. Aí ele termina no capítulo 11. Só que no original não tem capítulo, certo? Então é tudo corrido. Aí ele fala: rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, já que eu estou falando que todo mundo é salvo pela misericórdia, e você não tem que fazer nada, você não tem que merecer nada, é tudo pela graça. Ele fala assim: já que você é salvo pela graça, eu rogo que vocês caiam a ficha. Entrega seu corpo cada dia como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala assim: você estava preso na cadeia, condenado à morte, condenado ao inferno, você merecia a cadeira elétrica, sabe? Você merecia aquela injeção fatal, né? E ele foi pago em seu lugar. Ele teve misericórdia de você. E você sai da prisão para fazer o que você quer? Não! A sua vida não é sua. Você estava condenado. Agora a sua vida é dele. Não é obrigação.
É só seu culto racional. A lógica é que se você tem misericórdia de Deus, apresenta seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estão me entendendo, gente? Estão entendendo? Não é sacrifício, não é holocausto, não é queimar um animal, é apresentar você mesmo. E o que você apresenta? Seu corpo, suas mãos, seus braços, seus olhos, seus ouvidos, seus pés. Você, apresenta você para Deus todo dia. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Se você fizer isso, vem o outro versículo que fala: você vai experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus. Então, primeiro você se oferece. Deus, eu sou um insensato, eu sou um idiota, eu sou uma pessoa sem noção, mas eu sou teu. Então eu me entrego. Eu não sei viver esse dia, eu não sei decidir sobre meu dinheiro, sobre minha empresa, sobre minha família, eu não sei meu ministério, eu não sei fazer nada, mas eu sou teu. Eu nem estaria salvo se não fosse pela tua misericórdia. Então, pela misericórdia de Deus, eu me ofereço. E se eu me oferecer, eu vou experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus. Aí não vou ser insensato, não vou ser honesto, eu vou ser sábio. Eu vou viver de uma forma correta. E eu vou viver de uma forma que vai dar fruto para Deus. E aí, meu irmão, não vai descer um anjo do céu, você não vai ouvir voz audível, você muitas vezes não vai saber exatamente se foi Deus que sussurrou em seu ouvido, se foi o Espírito Santo. Você não vai saber, nunca a gente sabe com certeza. Mas sabe o que acontece? Quando você é de Deus e você se entregou a Deus, e isso é cada dia, não é só uma vez não, tá? É sempre, é direto. Sabe o que vai acontecer? Você não precisa ter uma vozinha na sua cabeça, você vai sentir aquele desejo de abençoar alguém, ou de fazer uma decisão, ou de seguir uma profissão, e você vai em frente. Você não precisa ouvir uma voz. Você é de Deus. Se Deus plantou esse desejo em você, provavelmente é dele. Então, vai em frente. Vai em frente. Ele fala, onde você colocar seu pé, eu vou te abençoar. É seu. Lá em Salmo 1 fala, aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, tudo quanto fizer, prosperará. Você já pensou? Você já pensou? Tudo quanto você fizer, prosperará. Espiritual e natural. Entendeu? Só que a condição é você se entregar a Deus, tá? Você se entregar a Deus. Sabe o que acontece? A sua vontade acaba sendo a vontade de Deus, tá? Você não quer mais nada para você mesmo. Você só quer o reino de Deus. E aí, a gente vai acertar sempre? Não. Tem hora que a gente vai achar que é a vontade de Deus e não é. Mas sabe o que tem? Tem o Espírito Santo, que é a paz de Deus. Ele é o árbitro, ele apita, tá? Então, por exemplo, quando você... Paulo era um homem muito maduro, é um homem muito avançado, né? Ele queria pregar na Ásia. O Espírito Santo falou assim, não vai não, não vai não. Aí ele tentou de novo, falou, não vai não de novo. Entendeu? Então, se por acaso você está começando a fazer uma coisa que não é a vontade de Deus e você achava que era, a paz de Deus vai embora. A paz de Deus vai embora. E se a paz de Deus for embora, gente, para, volta atrás, busca novamente ouvir direito, sabe? Ele é fiel, ele não vai deixar você errar. Se a pessoa está entregue nas mãos de Deus, ele vai te alertar, sabe? Por exemplo, a pessoa começa a fazer um curso de uma faculdade, né? E aí ela acha que é aquilo lá. Aí nos primeiros dias a paz de Deus vai embora. Ela fala assim, não, isso aqui não é para mim. Cai fora, faz outro curso, não faz isso aí não. Agora, você fez 2 anos e está em paz, e teve em paz.
Aí você começa a querer desistir. Não, termina o que você começou. Deus não é louco, entendeu? Se ele deixou você fazer 2 anos, termina os 4, 5 anos, termina. Não fica no meio do caminho. Deus não brinca com as pessoas, não. Mas se você está no início de um erro e a paz de Deus vai embora, não persevera, vai atrás, volte, entendeu? Então, nessa base, gente, eu quero dizer para vocês, testemunho pessoal, eu tenho praticado isso e Deus tem me honrado. Onde eu coloco meu pé é meu. Tudo que eu faço é bem-sucedido. A promessa de Deus é verdade, porque eu não tenho sonhos. Eu não tenho sonho porque meus sonhos, para quê? Ter sonho. Vai ter que entregar tudo mesmo? Então, não tenha sonho. Assim, esses coaches que falam assim, vem para Deus que ele vai cumprir todos os seus sonhos. Vai nada. Vai nada. Seu sonho não tem nada a ver. Agora, quando você se entrega a Deus, Deus tem sonhos para você. Ele planta esses sonhos em você. E os seus sonhos não são seus, são de Deus. Então você pode ter fé, porque ele que plantou, tá? Ele que plantou. Agora, é claro, tem todas essas 7 luzes que o pastor comentou, que eu preguei sobre eles. Você pode pegar o livreto, Como Achar a Vontade de Deus, tem 7 luzes, né? Tem conselho maduro, tem a Bíblia, tem profecia, tem uma série de coisas, circunstâncias, tem muita coisa. Mas, se você é humilde, se você não fica saindo por aí, Deus me falou. Gente, eu tenho uma preguiça de pessoa falar isso. Deus me falou. Você não deve falar Deus me falou. Você deve falar assim, eu acho que Deus me falou. Eu estou sentindo que Deus me falou. Porque aí, quando você volta atrás, fica menos vergonhoso, não é verdade? Como é que Deus fala e depois desfala? Não dá, né? Então, seja humilde. Ninguém tem certeza absoluta. Nós temos que ser humildes. Eu acho que Deus está me falando isso. Eu acho que a vontade de Deus é fazer isso. Aí você vai fazendo. Se a paz de Deus foi embora, você para. Não foi Deus, não. Entendeu? Então, você entende essas coisas. Então, assim, eu estou dizendo tudo isso para vocês com desejo de que vocês sejam sábios, que vocês não sejam nécios. Gente, vai vir problemas sobre este mundo que você nem imagina. E se nós não estivermos antenados, ligados com a vontade de Deus, nós vamos olhar para trás e falar assim, eu devia ter feito outra coisa. Eu devia ter guardado dinheiro, eu devia ter entregue o dinheiro para não perder, para o governo não roubar, entendeu? Eu devia ter atendido a voz do Espírito Santo, entendeu? Então, temos que ouvir a voz de Deus, temos que ouvir para não ser insensato, né? Nós temos que ouvir a voz de Deus. E nós temos que ser pessoas focadas, pessoas diligentes, sabe? Olhando bem o que nós estamos fazendo, preocupando em ouvir a voz de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, gente. Você precisa ler a Bíblia toda, sempre. Porque ele diz, ali virei a ti e falarei. Então, ele não vai falar do nada. Ele vai falar em cima da palavra escrita, tá? Ali na arca, sabe? Onde tinha a arca, tinha a lei escrita em pedra dentro da arca e tinha o livro da lei ao lado, tá? E aí, o que acontece? Ele falou com Moisés, não vai pegar o livro da lei e sair, sabe, interpretando e fazendo, não. Me pergunte tudo. Me pergunte tudo. Você não tem... A palavra não me substitui. A palavra é a base. É ali virei a ti e falarei contigo sobre cada coisa. Então, o que fala em Salmo 1? Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite será como uma árvore frutífera, que folha não seca, e tudo que fizer prosperará. Então você tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia sempre. Tem que ler a Bíblia toda. Se você ler só uma parte da Bíblia, sabe o que acontece? O diabo usa a Bíblia porque ele conhece a Bíblia também, sabe? Aí, por exemplo, o que ele falou com Jesus? Ele falou assim, está escrito, ele vai te segurar nas suas mãos, pode pular aqui. E Jesus falou assim, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, para você não ser enganado pelo diabo usando a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia toda, entendeu? Porque aí
uma passagem fala uma coisa, outra passagem fala outra coisa. E aí você tem que juntar ela toda. Não é só pegar uma passagem, porque está escrito ali é mágico. Não é, não. É um pensamento que a Bíblia interpreta a Bíblia, entendeu? Então, quanto mais você vai lendo a Bíblia, mais Deus vai te falando, mais o Espírito Santo vai falando no seu coração, mais você vai recebendo orientação e direção de Deus. Camarada, mas tem tanta gente saindo da reunião que eu estou admirado. Mas é que eu não uso muito o Meeting, eu uso o Zoom, e aí não fica aparecendo toda hora. Fulano está saindo da reunião. Fulano, quase que eu paro aí e começo a falar assim, Rosângela, não vai sair da reunião, não. Entendeu? Então, pode ser que o internet caiu, pode ser que a pessoa deu uma fome lascada e tinha que sair para comer, pode ser que ela deu sono e já estava dormindo porque nem abriu, né? A Dudinha aí, ó, Dudinha fica aí escondida atrás e ninguém sabe quem que ela é, sabe? Então, mas estou brincando com você, gente. É. Ah, apareceu, Dudinha, obrigado, apareceu aí. Você escutou tudo que eu falei? Pode mexer com a cabeça só. Você não vai ser idiota, não, né? Não vai ser idiota, não. Vai ser sábia, vai seguir os caminhos de Deus aí. Então, assim, ó, esse é o fim da palavra e agora você pode abrir os microfones se quiser. Quem quiser fazer alguma pergunta, nós temos tempo para fazer perguntas aí. As perguntas, às vezes, nos ensinam mais do que a palavra, né? Aí, a Rosane Oliveira saiu da reunião. Como assim? Provavelmente, pastor, provavelmente seja questão de conexões mesmo. Certo, certo. Acredite. Porque se não for conexão, meu irmão, você tem que dar uma dura, porque aluno de curso não é membro de igreja, não. É aluno de curso, você pode dar uma dura. E ainda uma escola chamada Martírios. Então, ó, tem que ser mártir, tem que ficar até o fim. Tem alguma pergunta? Quem que vai ser o primeiro a perguntar? Eu tô achando que vai ser o Jeremias. Ou então vai ser o Marlon, porque o Marlon é bastante sério, pelo que eu estou vendo aqui. Eles conseguem falar? Eles conseguem abrir o microfone? Conseguem? Ô, Felipe, alguém aí do templo tem alguma pergunta? Tá sim. E aí, gente? André, fala de novo. Eu, É que pelo a menos, gente não falhou tenho nenhuma pergunta. Vocês têm alguma pergunta aí? Alguém aí do templo? Eu já fui bem, já. O Haroldo, por aqui, todo mundo está na obrigação de ler as escrituras durante a escola. Ah, que bom. Montamos um grupo, estamos lá todo dia cobrando. A galera está correspondendo bem, graças a Deus. Ah, isso vai dar muito fruto no futuro, muito fruto. Amém. O pessoal está perguntando o nome do livro que você indicou, Espaço para Deus. Espaço para Deus. Espaço para Deus, está na Impacto Publicações, tá? Já deve ter chegado a gráfica, era para chegar essa semana. Já foi. Pode falar. Eu vi que na Amazon ele tem esgotado, mas ele é um valor muito simplório, apenas R$10 o valor do livro. Ele é pequenininho. Se tiver no Amazon, ótimo também, tá? Ótimo também. Mas é um livro que você não pode ler só uma vez e encostar. É um livro que você tem que ler sempre. Porque é um livro muito simples, mas muito direto e tem a ver com a prática, sabe? Tem que ser praticado. Tem que fazer espaço para Deus sozinho e espaço para Deus junto com outras pessoas, coletivo, né?
Acho que alguém vai fazer pergunta, parece que alguém está se aproximando ali. Pastor, paz, boa noite de novo. Paz. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós qual a importância das disciplinas espirituais para que a gente consiga viver a vontade de Deus, né? Então, é muito importante, quando a gente está falando de ouvir a voz de Deus, esse livre espaço para Deus diz que você tem que tirar um tempo na solidão, sozinho com Deus, todo dia. E aí, nesse espaço para Deus, quando você é fiel e vai fazendo isso devagarzinho, vai fazendo isso regularmente, ele vai abrindo um espaço no seu coração, na sua mente, para durante o dia todo e a noite toda você estar atento à voz de Deus, atento para aquilo que Deus está falando. Então, essa é a disciplina de ler a Bíblia e de orar e de ter um tempo dedicado só para ouvir a voz de Deus é muito importante. E não precisa ser grande coisa, pode ser meia hora, né? Pode ser meia hora que você tira todo dia. Todas as coisas grandes na vida começam pequenas. Todas as coisas grandes começam pequenas. Fisioterapia, dieta, perda de peso, todas essas coisas, academia, tudo envolve ser fiel no pequeno. Todo dia, todo dia, todo dia. Não é uma coisa grande, você faz coisa pequena, mas você faz fielmente, você acaba, no fim, colhendo um fruto muito grande, muito alto. Ler a Bíblia toda em um ano, gasta 15 minutos por dia. Já pensou? 15 minutos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. E você lê algum outro livro junto, que eu sempre leio um outro livro, na hora que eu leio a Bíblia, eu leio outro livro também. Você lê 3 páginas. 3 páginas vezes 365 dá quanto? Mais de 1000 páginas no ano. Quantos livros você leu no ano? Você leu 3 páginas por dia. 3 páginas por dia é 5 minutos, 10 minutos. Sabe? Você consegue ler 5 livros de 200 páginas. Você está vendo? Como a fidelidade nas disciplinas pequenas forma um resultado grande. Mais alguma pergunta, gente? Todo mundo tem ar? Podemos finalizar? Gente, se não tiver nem mais uma pergunta, vamos finalizar, hein? Sim. E aí, Douglas, está coçando a cabeça é porque você tem uma pergunta muito grande, é? Piada do Haroldo, um de cada vez. Alguém tem alguma pergunta? Gente, vamos finalizar por aqui, então. Haroldo, gratidão, uma honra ter aceitado esse nosso convite. Obrigado mesmo pelo seu serviço, pelo seu carinho. Obrigado por nos pastorear também. E obrigado pelo serviço que o senhor tem tido à igreja. E tem sido uma honra caminhar com vocês aí. Que bom. Um abraço a vocês. Foi muito bom estar com vocês. Eu agradeço. Espero que vocês não sejam idiotas. Não. Seu Haroldo, poderia fazer uma oração por nós para finalizar? Dentro do que foi... Sim. Senhor, nosso desejo mais forte é aproveitar os dias. Os dias são maus. Nós queremos remir o tempo. Nós queremos não perder mais oportunidades. A gente já perdeu muito, mas nós queremos avançar. Nós queremos ser pessoas que vão dar muito fruto. É a tua vontade que a gente dê muito fruto. Mas esse fruto não é nós que resolvemos, é o Senhor que faz através de nós.
Então não é nossa escolha, a gente não sabe como dar fruto, a gente não quer ser ativista, mas nós queremos a tua graça, a tua sabedoria, a tua direção, para que as coisas que nós fizermos permaneçam eternamente, não sejam coisas passageiras, não sejam palha que vai ser queimado no fogo, mas que seja ouro, prata, pedras preciosas. Ajuda, Senhor, que nossas obras sejam obras feitas na tua vontade, que sejam coisas que vão permanecer, que vidas sejam tocadas através de nossas vidas, que nós tenhamos respeito por cada pessoa, pequena e grande, novo convertido ou antigo, velho ou novo, que nós tenhamos respeito, sabendo que cada pessoa tem uma missão, tem um propósito, e que nós sejamos, assim, muito respeitosos desse propósito, e que nós possamos abençoar uns aos outros e cumprir a tua vontade. Senhor, nosso maior desejo é chegar no fim da vida e o Senhor dizer, servo bom e fiel, fizeste o que eu queria que você fizesse. Senhor, o Senhor escreveu num livro todos os dias da nossa vida, e nós queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude a acertar o alvo, que a gente seja como flecha que acerta o alvo mesmo. Oh, Deus, ajuda meus irmãos, cada um na sua luta para conhecer a tua vontade, para acertar o alvo, para não errar, para não perder tempo, para não fazer coisas que são desnecessárias. Oh, Deus, ajuda-nos a ser pessoas sábias e remir o tempo e olhar diligentemente como é que a gente está andando. Em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. Haroldo. Obrigado. Valeu, pessoal. Se eu tivesse empate, convite ser idiota.